Hoje nós vamos falar sobre o bom samaritano. Amém? Esse bom samaritano é uma história que Jesus conta, e ele fala exatamente como nós devemos ser. É engraçado que ele responde a um doutor da lei, que tenta questioná-lo, mas ele diz o seguinte: para que haja vida eterna, você precisa ter um coração de servo. Lucas 10, 25 diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei e como lê? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo também um levita, e chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Sabe, querido, é muito bom servir a Deus, mas o que destaca e o que marca um cristão é o seu coração, é a sua conduta. A Bíblia diz que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei enfermos. E ele vai dizer: mas eu nunca te conheci. Porque aquilo que o Senhor tem para nós é amor, e o que o Senhor revela em nós é o amor, e Ele acredita que nós deveremos ser da mesma forma, não apenas religiosos, sabe, amado? Jesus, ele contou essa parábola do bom samaritano, sabe? E ao ser questionado, ele foi questionado por um doutor da lei, alguém que conhecia a lei, que conhecia o Velho Testamento. Isso significa que aquele homem era um estudioso da Escritura, sabe? Primeiro, o doutor da lei, ele perguntou acerca de como fazer, ou o que deveria ser feito para que ele pudesse herdar a vida eterna. Ele estava questionando Jesus. É claro que ele estava baseado no livro de Deuteronômio e Levítico. Sabe, ele estava querendo justificar, porque ele conhecia a lei. Ele falou: agora eu vou pegar Jesus, porque eles não aceitavam Jesus. Sabe, Lucas deixa bem claro que ele não fazia uma pergunta porque ele era um ignorante, porque ele não sabia ou porque ele gostaria de aprender alguma coisa. Pelo contrário, ele queria testar o mestre. Mas Jesus, ele reage com uma outra pergunta, sabe? Ele diz assim, em outras palavras: se você conhece a lei, o que está escrito na lei? Sabe, amado, com isso Jesus, ele indicou que ele não estava ensinando uma nova doutrina, porque o que eles queriam dizer era isso, que Jesus estava abolindo a lei, trazendo uma nova ordem, uma nova doutrina. E Jesus não fez isso. Ele simplesmente cumpriu toda a lei e resumiu a lei no amor. Na verdade, Jesus estava apontando para os princípios básicos da lei de Deus. E aí então o doutor da lei respondeu a pergunta que Jesus estava recorrendo.
Qual foi a pergunta que ele estava recorrendo? Vamos ver no texto. Deuteronômio 6,5, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Levítico 19:18 diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo, pois eu sou o Senhor. Resumindo o mandamento divino da seguinte forma que está em Lucas 10:27: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe, Lucas, ele resume. E Jesus não tirou uma palavra. Acompanhe no quadro. Jesus disse ao doutor da lei que ele havia respondido corretamente. Bastava então fazer isto e ele obteria a vida eterna. A resposta de Jesus se harmoniza com o ensino bíblico de que a lei é santa e que a obediência perfeita a ela resulta a vida eterna. Paulo, amado, em Romanos 7,14, Paulo diz que o problema é que enquanto a lei é espiritual, o homem é carnal e vencido pelo pecado. A lei tem a sua espiritualidade, a lei tem o seu mandamento, mas a lei não suporta pessoas carnais. É 880, olho por olho, dente por dente. Porém a graça diz o seguinte: eu sei o quanto você é carnal, eu sei o quanto você é falho, mas eu morri pela tua falha, para que você então se arrependa e entra para a vida eterna. Sabe, amado, esse estudioso, esse doutor da lei, ao invés de reconhecer a sua condição, talvez a sua incapacidade diante da lei de Deus, ele tentou justificar. É o que muitas pessoas fazem. Ah, eu também, pastor, eu só pequei porque fulano estava comigo e fez com que eu pecasse, e fez com que eu mentisse, com que eu caísse, sabe, amado? E aí ele tenta então se justificar dizendo: tá bom, então quem é o meu próximo? Foi nesse momento que Jesus então introduz a parábola do bom samaritano. Acompanhe no quadro. Na parábola do bom samaritano são mencionados 5 personagens principais. São elas: o homem que foi assaltado, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedagem. Obviamente, dentre todas essas pessoas, o bom samaritano é a figura central. Jesus não diz nada acerca do homem que foi assaltado. Ele é uma figura anônima, não se sabe a sua ocupação, sua condição social, sua nacionalidade e nem o objetivo da sua viagem. Tudo o que se sabe é que ele foi cercado pelos ladrões que o deixaram quase morto. O sacerdote e o levita que desciam pelo caminho estavam indo para suas casas. Em Jericó moravam muitos sacerdotes e levitas. Depois que eles terminavam suas ocupações no serviço religioso do templo, eles partiram de Jerusalém para Jericó. Preste atenção, os sacerdotes, eles eram ministros de adoração e de sacrifício em Israel. Eles ministravam várias funções, sabe? Eles eram intermediário entre Deus e os homens. E os levitas, por sua vez, eram aqueles que ajudavam. Os levitas não só cantavam, os levitas não só introduziam louvores, mas eles também eram auxiliadores do sacerdote. E o samaritano, amado, ele é descrito por Jesus, aquele que fez aquilo que devia ser feito. Ele estava caminhando, sabe? Preste atenção, na mentalidade de um judeu, isso era algo incomum. Os samaritanos eram um povo antipático. Para eles era arrogante, mas eles não tinham simpatia nenhuma com os judeus, nem os judeus com eles. E essa antipatia, amado, entre os judeus e os samaritanos, não era nada novo, era desde o Velho Testamento. Sabe, os judeus consideravam o samaritano, eu já comentei sobre isso aqui, um povo mestiço. O que é um povo mestiço? É aquele que é meio crente, meio do mundo. Aquele que é meio crente, meio espírita. Já viu pessoas assim? Sabe quando a gente era do mundo que dizia ser católico, mas se chamasse para ir no Siriguidum, a gente também ia? Então isso é um povo mestiço. É um povo que não tem uma doutrina, um conhecimento ou uma regra para seguir. É aqueles que acham que Deus está em todo lugar. Os samaritanos, de certa forma, eles eram assim, mas eles só que seguiam a Torá, ou o Pentateuco, que era de Gênesis até Deuteronômio. Eles não reconheciam nenhum profeta de Israel, porque havia essa queixa.
E há uma história que diz, amado, que eles ergueram um próprio templo no Monte Gerizim. E lá eles pregavam a Torá. Flávio Joséfo diz que certa vez os samaritanos profanaram o templo na época da Páscoa, porque eles não queriam que os judeus fossem celebrar a Páscoa. Então, com isso, os judeus começaram a dizer que eles eram amaldiçoados. Inclusive, os judeus muitas vezes em suas orações pediam a Deus para que não desse a vida eterna para os samaritanos. Como é que se faz uma oração dessa? Não é oração, isso é um feitiço. Próximo tópico. Explicação da parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, amado, Jesus utilizou uma cena muito real em sua época, que era a viagem de Jerusalém para Jericó. A distância entre Jerusalém e Jericó era aproximadamente 27 quilômetros. Vire para a pessoa que está aí perto de você e diz assim, 27 quilômetros. Sabe o que é isso? Eles saíam de Jerusalém, andava 27 quilômetros, não tinha carro, não tinha Uber, iam para suas casas que eram em Jericó. No texto nós mesmos lemos isso, que eles moravam, tanto os sacerdotes como os levitas moravam em Jericó. Porém, amado, esse percurso ele apresenta uma descida muito acentuada, sabe? Havia em média 1.200 metros ou 1,2 km de rampa, de descida. E foi justamente aqui, sabe, que essa entrada muito próxima de Jericó, que os salteadores atacaram aquele samaritano, aquele homem, perdão. Sabe, Jesus falava que, e todos sabiam, que aquele lugar era um lugar muito perigoso, porque eram regiões montanhosas. Então era muito fácil assaltar, se esconder nas montanhas, sabe? Era ali onde habitavam muitos criminosos. E eles se aproveitavam, sabe, dessa dificuldade geográfica para fugirem. E sabia que ali passavam muitos viajantes. Normalmente os viajantes é diferente de hoje. Os viajantes hoje são turistas. Os viajantes naquela época eram comerciantes. Eles tinham tecidos, eles tinham vinhos, eles tinham azeite, e eles viajavam de cidade em cidade vendendo essas coisas. Mais ou menos como um sacoleiro, esses eram os viajantes. Eles eram comerciantes, então eles carregavam dinheiro, eles carregavam produtos. E era justamente nesse lugar que eles estavam passando, em que esse homem foi assaltado. Acompanhe no quadro. Quando a figura do sacerdote desponta na parábola, inicialmente parece ser uma indicação de esperança. Naturalmente, esperava-se que um homem considerado santo ajudasse o coitado que estava ferido. Mas ele passou direto. Preferiu seguir pelo lado oposto da estrada. Para ele, quanto mais longe, melhor. Não havia nenhuma justificativa para o comportamento daquele homem. É verdade que a lei lhe proibia lhe tocar num cadáver. Se isso acontecesse, ele tornaria cerimonialmente impuro. Mas o homem não estava morto e ele viu que não estava. Além disso, o sacerdote não estava indo para o templo, mas para casa. O levita aparece na parábola e ele também não prova ser melhor que o sacerdote. Sabe, querido, ambos estavam em falho com Deus. Porque se eles estavam saindo do templo, teoricamente cheio do Espírito Santo, cheio da graça e da misericórdia do Senhor, o que eles deveriam no mínimo fazer? Socorrer essa pessoa. Mas não, ele passou distante, sabe? Eles tinham lá os seus fundamentos da lei e eles acreditavam que isso poderia deixá-lo impuro se o rapaz estivesse morto, mas não estava. Miqueias 6:8 diz assim: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Olha o que o Senhor diz para nós que somos cristãos: pratique a justiça, ame a fidelidade, ou seja, seja fiel, e ande humildemente com o teu Deus. O que nós conhecemos de pessoas arrogantes, prepotentes, possivelmente são pessoas que estão, sabe, dentro desse contexto, sendo sacerdote, sendo levitas, e todos nós somos levitas, todos nós servimos no templo. Sabe, querido, eles não demonstraram amor e misericórdia para com os necessitados, e esse era um dos princípios da lei.
É engraçado que eles recitavam a lei, batiam no peito, decoravam aquilo que lhe apraz, aquilo que dava vontade, aquilo que era supostamente decorado. Sabe? Deus havia ordenado que os israelitas fossem misericordiosos, até mesmo com estrangeiros e inimigos. Por fim, quando Jesus introduz a figura do bom samaritano, naquele contexto, na visão judaica, não era raro que alguns retribuíssem com ódio, ódio por ódio. Este era o lema em relação aos samaritanos. Mas foi justamente o samaritano que demonstrou compaixão. Engraçado que eles se diziam cumprir a lei, e os samaritanos, que eram um povo místico, vamos trazer para os dias de hoje, o samaritano que não era crente, e eles se diziam ser tão santo, é que fez o que a palavra diz, usou de misericórdia, de amor. E eles por muitas vezes não usavam. E não tinham vergonha disso. Próximo tópico, o significado da parábola do bom samaritano. Nessa parábola, amado, Jesus responde que próximo é todo aquele que necessita de amparo. Será que você conhece alguém que necessita de amparo, que necessita de uma oração, que necessita de alguma coisa para comer? Às vezes de um abraço, de uma palavra amiga. Quantas vezes nós conhecemos, mas nós ficamos, sabe, no nosso mundinho, dizendo, não, enquanto não me chamar, enquanto não me solicitar, eu não vou. Eu poderia até te ajudar, desde que você me falasse, tem coisas que não precisa falar. Nós precisamos, sabe, independente de quem seja, esse próximo, na maioria das vezes, amado, não faz parte do nosso círculo familiar, porque é muito fácil ajudar um irmão, alguém da minha família, algum irmão da igreja. Eu fico sabendo que alguém chega para mim e fala, pastor, o irmão fulano de tal está passando por isso, passando por aquilo, vamos lá fazer uma visita. Dificilmente a gente faz isso com pessoas que a gente não conhece. Ou então nós perguntamos, será, mas essa pessoa é crente? É de alguma igreja? Não, não é. Ou se é, fala, então deixa que o pastor dele vai fazer isso. É muito fácil transferir para outros, quando Jesus diz que ter direito à vida eterna é amar o próximo como amar a si mesmo. Sabe, amada? Infelizmente, muitos deixamos de atender porque não são atraentes aos nossos interesses. Talvez essa pessoa é até um inimigo. O inimigo no sentido de aquele que não concorda com você. Aquele que muitas vezes retrata com você algo que você não gostaria. Sabe, te aponta de algo que você não gostaria de ouvir. E era um inimigo. É muito fácil, sabe, perceber que na parábola Jesus ele posiciona essa pergunta de uma forma correta. O ponto principal, amado, não é se perguntar quem é o meu próximo. A pergunta correta deve ser: eu estou sendo um bom próximo para os meus necessitados ao redor? Quando eu pergunto quem é meu próximo, eu estou dizendo, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei nem se alguém precisa, ninguém nem me falou nada. Sabe, o correto é, eu estou sendo um bom próximo para aqueles que estão ao meu lado, para aqueles que são necessitados, que estão pelo menos ao meu redor. É isso que a palavra nos ensina. Jesus ele termina a parábola do bom samaritano perguntando ao doutor da lei quem provou ser o próximo do homem ferido. É engraçado que a resposta dele, ele não usa o nome samaritano, sabe? Ele não fala assim, foi o samaritano. Ele fala, aquele que usou de misericórdia. Olha como ele era arrogante e prepotente. Ele poderia ser humilde, já que o povo judeu e o povo samaritano tinham essa intriga, custava ele dizer quem era. Quem foi? Porque aquele que usou de misericórdia poderia ser qualquer um, mas aquele que usou de misericórdia era samaritano, que fez o que o judeu deveria ter feito e não cumpriu. Você está entendendo? Lucas 10:37
o Senhor olha para ele e diz assim: vá e continue fazendo o mesmo. Ou seja, Jesus não diz assim: vá e faça o mesmo. Ele diz: vá e continue fazendo o mesmo. Não é para fazer uma vez só. Sempre olha aqueles que estão do teu lado, porque se Deus teve misericórdia de ti, você precisa ter misericórdia daqueles que estão ao seu lado. Aleluia. Acompanhe no quadro. Aqui devemos nos lembrar de que a primeira pergunta do estudioso foi acerca de como ele poderia obter a vida eterna. Então, com a parábola do bom samaritano, Jesus indica que guardar a lei do Senhor, cujo princípio básico é o amor a Deus, seguido pelo amor ao próximo. É um comportamento que caracteriza aqueles que são herdeiros da vida eterna. Jesus não ensina que as boas obras e o cumprimento da lei levam à salvação. Sabe, o que ele ensina é que aqueles que são salvos andam nas boas obras. E como regra, amado, de gratidão, guarda os mandamentos do Senhor. E o mandamento do Senhor é abençoar o teu próximo. Ame o teu irmão como ama a ti mesmo. Olha o que diz Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Deus preparou para que nós praticamos. Pastor, e se eu não pratico? E se eu não faço? Isso quer dizer que eu não sou salvo? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a caracterização, sabe, o princípio daquele que realmente foi salvo é ser misericordioso. Porque se ele não é, ele nunca conheceu ao Senhor. Você está entendendo? Isso é uma reflexão para nós, amado. Isso não é uma crítica. Isso não é um apontamento. Isso é algo que nós precisamos refletir. Quem eu sou? Será que eu sirvo o meu próximo só quando me convém? Só quando é amigo, alguém que eu conheço? É muito fácil alguém que está na rua te pedindo, sei lá, uma moeda e diz que vai comer, você fala assim: não vou te dar porque eu sei que você vai usar droga. Eu sou da seguinte opinião: o problema é dele que ele vai usar droga. Aí você diz: não, mas aí eu estou sendo conivente. Não, você está sendo muquinha e ambicioso. Se eu dou um pão para a pessoa agora comer, e ela saiu dali e foi vender esse pão para comprar droga, isso é um problema dela. A minha parte com Deus eu fiz. Eu não posso fazer isso quando eu sei deste assunto. Mas nós, por muitas vezes, somos tendenciosos, sabe? De achar que temos a verdade e somos eleitos, aqueles que sabem de tudo. Ajude sem ver quem é. Se você acha que você não deve ajudar, então ajude e semeie uma palavra. Ah, pastor, é nóia, vai entrar num ouvido e sair no outro. A Bíblia diz que toda palavra semeada, ela entra no ouvido e desce ao coração. No dia correto, essa palavra, essa pessoa vai lembrar, porque o Espírito Santo colocou essa semente e ela vai frutificar. Sabe, querido? Até porque você está entregando uma esmola, algo que não vai te pesar em nada. Ah, mas eu vou ajudar aquele samaritano que está lá, eu sei que ele usou droga, eu sei que ele bebeu, eu sei que ele é um cachaceiro, que ele sabe é um drogado, eu vou colocá-lo no meu carro, vou levar no hospital, mas amanhã ele vai estar fazendo a mesma coisa. Meu amado, se você ficar pensando nisso, imagina se Deus olhar para mim, para você e dizer: eu vou abençoar esse infeliz, mas amanhã ele vai estar pecando do mesmo jeito. O que seria de nós? Bem-aventurado é você que pode estender a mão para alguém que precisa, mas você também poderia ser aquele que estava necessitado, mas o Senhor te justificou. Nesse sentido, amado, o significado da palavra do bom samaritano pode ser resumido no conselho de Tiago 1:22, que diz: tornai-vos, pois, praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Acompanhe no quadro. 3 maneiras de levar a vida. Nós vamos falar dessas pessoas que estavam nessa história. Primeiro, os assaltantes. Pensavam da seguinte maneira: o que é meu, o que é teu deve ser meu também. Esse tipo de mentalidade olha para o próximo com a intenção de tirar vantagem dele. Está certo que poucos de nós chegaríamos ao ponto de assaltar alguém. Mas quantas vezes
não nos aproximamos de alguém para conseguir alguma coisa para nós mesmos? Quantas vezes não cobiçamos aquilo que é do outro, sentimos inveja de seu sucesso, de sua casa, de sua família? Essa mentalidade egoísta sempre nos levará para longe de Deus e para longe de qualquer felicidade verdadeira. O pensamento do levita e do sacerdote pode ser expresso da seguinte forma: o que é meu e o que é seu. Ou seja, cada um no seu quadrado. O levita e o sacerdote representam as pessoas religiosas, que conhecem a lei de Deus detalhadamente, mas não entendem o real sentido dela. Provavelmente, o homem que foi assaltado estava sujo de sangue e ferido. Se os religiosos tivessem tocado nele, ficariam impuros cerimonialmente e não poderiam entrar no templo. Por isso preferiram passar de largo, cuidar da sua própria vida. Muitas vezes nos equivocamos daqueles que precisam de ajuda, porque não queremos tocá-los. Não achamos que vale a pena gastar nosso tempo, energia e disposição. No fundo, não queremos nos envolver, porque pensamos, cada um por si, Deus por todo, e o diabo que carregue o último. Esse tipo de vida, essencialmente egoísta, é marca registrada da nossa sociedade. Se não prestarmos atenção, estaremos cuidando apenas de nós mesmos e de nossa família. Precisamos lembrar da pergunta de Jesus em Mateus 5,46. Mas se vocês amam apenas o que vocês amam, que recompensa terão? E por último, Jesus apresenta a figura do bom samaritano. A mentalidade dele poderia ser resumida assim: o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. O bom samaritano enxergou o outro como parte de si. Ele entendeu o verdadeiro sentido do reino de Deus. Faça-se próximo. Na história contada por Jesus, apenas um homem se fez próximo. E se fez próximo não só porque viu aquele que necessitava de sua ajuda, mas porque agiu, interferiu e transformou a sua realidade, enfaixando as suas feridas e colocando em cima de seu burrinho. Nos cultos costumamos ouvir muitas vezes: vire para o seu irmão ao lado e diga que o ama. Bem, é verdade que podemos profetizar isso por fé, mas é importante que sempre tenhamos bem claro em nossa mente: não é possível amar sem se tornar próximo. Não é possível se tornar próximo sem conhecer e agir em favor do outro. Quando você senta, por exemplo, ao lado de uma senhora que passou o culto inteiro chorando, você tem duas opções. Você pode louvar, continuar louvando de olhos fechados, ou você pode perguntar o que aconteceu à senhora, orar por ela, pegar seu telefone e visitar o seu marido doente. Apenas aqueles que escolhem a segunda opção estarão se tornando verdadeiramente próximos. Jesus nos incentiva: chegue mais perto das pessoas, conheça seus problemas, ore por elas, compartilhe a sua dor, torne-se próximo. Amém? É desta forma que nós devemos ser. Amado, nós devemos respeitar o espaço de cada um. Muitos, por muitas vezes, nem virão mais. Por quê, pastor? Porque o ser humano se acostuma com as coisas muito fácil. Enquanto não sair uma vacina, muitas pessoas, se tiver que ficar 2 anos dentro de casa, esquece do cuidado do Senhor. Esquece. Sabe? Mas nós precisamos fazer essa parte. Eu tenho tentado visitar algumas pessoas, mas a resposta que eu tenho: ainda não, pastor, espera passar um pouco mais. Ok, eu respeito. Eu não posso dizer: não, meu irmão, tenha fé. Não, você precisa confiar no Senhor. Essa pessoa sabe disso. Mas a expressão de amor que nós podemos ter é esperar. Mas esperar não quer dizer abandonar. Amém? Eu estava ouvindo a ministração do pastor Aloysio quando ele disse assim: olha, nós devemos, como pastores e como servos, nos preparar que a igreja nunca mais será a mesma. Quem viveu o avivamento, grandes momentos do passado, viveu. Porque daqui para frente vai ser tudo muito diferente. Muita resistência. E é verdade, amados, nós estamos caminhando para o fim da igreja, que é o arrebatamento.
E a Bíblia diz que Jesus, quando voltasse, ele ia encontrar metade da igreja dormindo em suas casas, em seus afazeres, em seus compromissos. E a outra metade, ainda fraca, ainda se arrastando, buscando ao Senhor. Esses irão na primeira vinda. Amém? Então nós precisamos ter esse coração, ter esta compaixão. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno, eu quero entregar, Senhor, este culto em tuas mãos e declarar, Senhor, que verdadeiramente a manifestação da tua graça, do teu amor e da tua fidelidade continue conosco. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos chacoalhou dizendo: olha, é tempo de acordar, é tempo de entender o que está acontecendo à nossa volta. E se há muitos caídos e feridos, nós precisamos estar aqui para ser exatamente como foi o bom samaritano, e não ser como os religiosos, sacerdotes e levitas, mas estender a mão para aquele a quem precisa, e se preciso for, pagar por isso, porque estas são as obras que o Senhor requer de nós, aonde o amor se manifesta, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, a doce comunhão do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Bom dia, amados. Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme aí. Pega. Olhem para mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo: eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão, que reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levar.